É, só no papo reto, hein? Vamos lá, agora vamos acabar com o segundo reinado. O segundo reinado é grande, matéria é grande. Né? E agora vamos falar sobre a crise do segundo reinado. Gente, o segundo reinado acabou. O governo de maior duração na história do Brasil, né? O Dom Pedro II ficou aí 49 anos no poder. É muito, dificilmente alguém vai barrar ele. Mas como um governo tão poderoso, tão fortão assim, vai acabar? Porque se ele é tão forte, se ele é tão poderoso, o sucessor dele, no caso seria uma sucessora, né? A princesa Isabel queria assumir. Por que ela não assumiu? Por que acabou a monarquia, né? E foi implantada uma república, né? Muita gente é monarquista, muita gente gosta da monarquia. O Brasil teve já plebiscitos para decidir se continuaríamos, né, no regime republicano, ou voltaríamos para a monarquia, ou passaríamos ao parlamentarismo, enfim. Por que isso aconteceu? E vocês têm que saber, para fazer as provas, e também para a cidadania, para vocês serem pessoas melhores e saberem da história do país de vocês, vocês precisam entender que alguns motivos rolaram para isso acontecer. Né? Então eu vou falar para você, tem um motivo que é a questão militar, outro motivo é a questão religiosa, outro motivo que pouca gente fala, mas eu gosto de falar, que é a questão de sucessão, ou seja, como seria o terceiro reinado. E também a questão abolicionista. Então são 4 questões, 4 motivos, barra pesada, que vão fazer o Brasil, acabar a monarquia no Brasil. O primeiro deles, que ele já vem se arrastando aí, é a questão militar, que envolve aí também, a gente pode chamar também de questão republicana. Gente, é o seguinte, o exército brasileiro não quer mais o exército brasileiro, já nessa época, né, no século XIX, se tornou uma instituição também política e está contra o segundo reinado. E quer o fim do segundo reinado e a implantação de uma república, mas não uma qualquer república, uma república nos moldes do positivismo, ou seja, uma república forte. O que significa república forte? Uma república não muito democrática, né? Um governo centralizador, daqueles que obedecem e daqueles que comandam, ou seja, ordem. Essa ordem aí, para se ter o progresso, é nesse tipo de ordem. É assim, vocês não deixam o poder com a gente, que a gente sabe o que a gente está fazendo, não se intromete aqui não. E vocês aí trabalhem aí, né? O Michel Temer, né, lembrou muito isso, né? Não reclamem da crise, trabalhem. Mais ou menos isso daí. Mas vamos lá. Então, os militares estão contra o governo. E a coisa vai só piorar quando alguns militares começam a se manifestar contra o governo publicamente, ou seja, assim, na imprensa, né? Cunha Matos e Sena Madureira, 2 oficiais do Exército, vão ser presos, mandados à prisão pelo Dom Pedro II, e isso vai causar praticamente um estopim para essa coisa toda acontecer, e o Exército já não só ser contra a monarquia, como o Exército vai tramar o golpe, né? Vai tramar o fim não democrático e o fim abrupto, o fim forçado da monarquia no Brasil. Começa. Cabeças aí pensantes, como por exemplo Benjamin Constant, vão ser os célebres arquitetos deste movimento, né? Então aí o Brasil já tem o governo, na verdade, do Dom Pedro II, já vai ter um grande inimigo, que é o Exército Brasileiro, né? É um inimigo que é complicado, porque os caras têm arma, né? E tem gente com as armas na mão. Então é complicado você ter um inimigo desse. Um outro problema que o segundo reinado vai ter é a questão religiosa. Gente, o Brasil hoje é o maior país católico do mundo. Naquela época, muito mais ainda. Hoje no Brasil temos aí os pentecostais, evangélicos e tal, né, ganharam um espaço muito grande, mas naquela época praticamente a maioria das pessoas, pelo menos oficialmente, era católica.
E mais, não só a católica, como que a Igreja Católica era parte do governo do Estado brasileiro. O salário de padre era pago com dinheiro público. Né? O governo brasileiro dava o terreno para a Igreja Católica construir a igreja, as igrejas. Por isso também que podem ver, os templos católicos são os lugares mais importantes, mais caros, centrais nas cidades. Até porque muitas vilas começavam em torno de uma igreja. O Brasil foi colonizado pelos jesuítas, no auge daquela confusão ali da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Então, o Brasil ele foi colonizado no catolicismo radical, vamos dizer assim, que era o jesuíta. Então, ser católico, a Igreja Católica tinha um poder no Brasil inimaginável, um poder que mais do que tem hoje. E hoje ainda tem poder, não só a Igreja Católica, como outras igrejas também. Religião, né, gente? Religião, infelizmente, ela tem essa ligação com o poder. Desde a Revolução Francesa, né, das revoluções inglesas, a proposta, né, do capitalismo é de separar religião da política. Mas muitos teimam em voltar com isso. Já deu muito ruim na história, praticamente só deu ruim na história. Mas no Brasil, nós entramos aí, no Brasil independente, com a igreja fazendo parte do Estado. Simplesmente isso. O catolicismo era a religião oficial do Brasil. O Brasil não era Estado laico nessa época. E aí tinha um negócio que era o padroado, que era um dispositivo que estava na lei brasileira, na Constituição Federal. O que era isso, gente? O padroado era o seguinte, resumindo, para a gente entender. O chefe da igreja no Brasil era o chefe do executivo, ou seja, o imperador. Então, se o Papa tomasse uma decisão lá em Roma, no caso, o imperador do Brasil, ele que ia dar o fim das contas. Ele que ia falar se ia ou não seguir o negócio lá do Papa. Ou seja, resumindo, gente, quem mandava na Igreja Católica no Brasil era o imperador. E aí vai ter um problemaço, que era a Igreja Católica. A igreja lá em Roma vai proibir os sacerdotes católicos de participarem, de serem da maçonaria. Por que tem problema aí? Porque o Dom Pedro II, além de ser católico, era também maçom. E o chefe da igreja aqui no Brasil, pela lei. Por que só pela lei? Porque na rua as pessoas preferiam obedecer o Papa do que o imperador, lógico. Mas aí o Dom Pedro II vai fazer o quê? Aqui no Brasil, quem manda na igreja sou eu. Está escrito na lei, na Constituição, é o padroado. Então, o que vai acontecer? Pode sim. Pode o sacerdote católico ser também na maçonaria e pronto, acabou. Aí, alguns bispos mais fiéis ao Papa começam a reclamar. O que o Dom Pedro II vai fazer? Manda para cadeia e ainda trabalhos forçados. Nossa, gente! Para as pessoas do Brasil católicas, ou seja, todo mundo, praticamente, o governo virou uma coisa do diabo. Simplesmente isso. Imagina as pessoas na rua falando, nossa, o mundo está, né, o Jesus está voltando mesmo, olha só, o imperador desrespeitando o Papa. É o fim dos tempos, apocalipse, não sei o quê. Imagina o desespero, o piti que a sociedade brasileira teve naquela época. Dona Maia, minha filhinha, chegou aqui. E aí, gente, simplesmente a igreja parou de apoiar o governo e os católicos pararam de apoiar o governo. É o governo do demônio, acabou. Ferrou. O exército está contra, a igreja está contra. Pode piorar? Lógico que pode piorar. Um detalhe que é a questão do terceiro reinado. Gente, o Dom Pedro já estava velho, cansado, doente. Pedro II.
quem que ia ser o sucessor ou sucessora? No caso, ia ser uma sucessora, Princesa Isabel. É ela que estava na berlina para ficar no lugar dele. E aí, olha só a confusão. Primeira coisa, ela ser mulher era um fato que prejudicava totalmente a imagem do segundo reinado, do possível terceiro reinado. Ô, gente, o Brasil só vai ter uma mulher líder do país. Isso eu estou falando de anos de 1889. O Brasil só vai ter uma mulher à frente em 2010, que foi a Dilma Rousseff. E mesmo assim, problemaiada que teve por causa disso, né? O povo xingando ela no estádio, né? Não estou entrando aqui nos méritos da questão, mas nós tivemos vários presidentes no Brasil e nenhum deles foi xingado em estádio. O fato dela ser mulher, né, ajuda, né? Num país muito patriarcal, de poder, né, do patriarcado, ou seja, só manda, só dirige quem é homem, é difícil as pessoas reconhecerem na mulher alguma autoridade, né? Então, naquela época, o fato da chefe de Estado no Brasil ser uma mulher, pegava um mal danado. Não, que é isso, uma mulher? E pior, ela falou ainda, ela fez uma declaração que aí até puxava o saco da igreja, que ela falou assim, é melhor obedecer às leis de Deus do que dos homens. Está na Bíblia, o apóstolo Pedro que falou isso lá, mas aí ela fala um negócio desse, deixa os empresários da época, que eram os donos de escravos, escravizados, deixa os caras loucos. E aí, caramba, essa mulher vai fazer um estado religioso aqui. Imagina, amanhã ela vai botar que a Bíblia é a lei do país, né? E a Bíblia, gente, não estou falando mal da Bíblia. A Bíblia tem várias interpretações. Então, se uma galera doida pega a Bíblia e interpreta do jeito que quer e quer mandar no país desse jeito, ferrou tudo. Então a galera dava uma insegurança. Para piorar a situação desse terceiro reinado, o esposo da moça, né, ai meu Deus, da Princesa Isabel, era o Conde D. Sabe de onde ele era, gente? Da França. Ou seja, o brasileiro podia ser governado por um francês, por um gringo. Os caras também, na época, não queriam isso. Então, terceiro reinado, nem pensar na cabeça das elites naquela época. E agora, gente, quem passou a banda mesmo no governo foram os cafeicultores. Porque a abolição veio sem indenização, mas também os cafeicultores não podiam ter reclamado tanto não. Sabe por quê, gente? Porque o segundo reinado foi muito bonzinho com eles. Sustentou a escravidão tantas décadas. E outra, eles já não levaram tanto prejuízo, gente, porque eles já tinham substituído a mão de obra com os imigrantes. O imigrante estava trabalhando na fazenda quase igual ao escravo. Então não precisava de ter dado esse piti todo. E outro, não teve reforma agrária, as terras continuaram na mão deles. Então, mas deram o piti, quiseram dar o piti, ficaram putinhos. Também nós estamos contra. E aí, juntou a fome com a vontade de comer. Que foi quem? Cafeicultores e exército. Os dois se uniram para derrubar o Dom Pedro II, a monarquia no Brasil. Então, quem derrubou a monarquia no Brasil? O exército brasileiro e os cafeicultores. Os donos de escravos putos porque aboliram a escravidão e não indenizaram eles. Aí começa aquela coisa toda. O governo em crise, teve um baile, uma festa de arromba na ilha fiscal, gastação de dinheiro do caramba que o governo imperial fez para tentar manter as aparências, para tentar apoio, igual o Temer, né? Fazia uns jantares lá para os políticos e tal, né? Para alguns mudar o voto, para votar o que o Temer queria, mais ou menos isso, mas não adiantou de nada. Enquanto estava rolando aquela festança, o golpe estava sendo planejado, foi liderado por um amigo do Dom Pedro, né, o Deodoro da Fonseca, que por ser amigo foi a sorte, porque alguns
militares queriam o fuzilamento da família imperial real. Não fuzilou porque o Deodoro, como era amigo do Dom Pedro II, falou, não, sacanagem, não precisa. Não houve resistência, não houve guerra. As tropas reais não fizeram nada. O Dom Pedro II falou, não, acabou. Só que eles foram mandados às pressas para fora do Brasil. A família real foi expulsa do Brasil de uma forma muito humilhante. E o Dom Pedro, que por mais que tivesse defeitos, foi feio realmente essa saída dele. Ele ficou muito chateado, ele reclamou inclusive. E ele foi morrer praticamente 2 anos depois de ter ido para o seu exílio na França. O velório foi muito famoso lá na Europa, lotou o velório do imperador brasileiro, né? Porque ele foi, assim, o fato de ter acabado com a escravidão, né? Ele ganhou a fama, né? De ter acabado com a escravidão. E o último, tem até aquela conversa do Nietzsche, o Nietzsche, famoso filósofo alemão, encontrou com Pedro II num trem, num vagão, eles conversaram várias horas. O Nietzsche não sabia que ele era o imperador do Brasil. E o Nietzsche deu uma gargalhada muito grande, porque não imaginaria que um homem tão inteligente, tão culto, tão humilde seria o imperador. O Nietzsche era muito contra monarquias, né? Mas o Dom Pedro II, com os defeitos dele, com os defeitos que teve o governo dele, as contradições, era, enfim, um cara muito à frente do seu tempo, muito legal, né? O telefone era uma invenção, né, do Grambel lá, que ninguém dava bola, e foi por causa do Dom Pedro II, que foi o primeiro monarca a visitar os Estados Unidos da América independente. Aí os repórteres tudo ficavam dele, e ele gostou dessa invenção do Grambel, que era o telefone, comprou, inclusive 2, eu acho, sem poder usar aqui no Brasil. Mas assim, era um homem extremamente culto, um homem realmente com muitas qualidades, principalmente comparando aos outros governantes que o Brasil teve depois, né? Muitos dele chucros, incultos, imbecis, né? Desculpa a palavra, mas é a verdade. Fascistas e tudo mais, mas acabou. O segundo reinado acabou de forma melancólica. Depois o Congresso Brasileiro perdoou a família real, deixou a família real voltar, já no século XX, tudo bem, voltaram. E hoje até as pessoas confundem muito, né? Muitas pessoas são fã dos militares e fã da monarquia e tal, mal sabendo ela que a briga era um contra o outro ali, e os militares não gostavam nem um pouco da monarquia, pelo contrário, acabaram com ela. Beleza, gente? E assim teve o final do segundo reinado do Brasil. Entendeu? Não entendeu? Se não entendeu, escreve no comentário aí. A gente me segue, fala para os outros seguir. Eu não estou ganhando dinheiro com isso não, mas assim, eu tenho que dar engajamento nesse trem. Então vai, segue, indica. Se tiver ruim, me fala que tá ruim. Enfim, é para aprender de uma forma mais tranquila. Espero que esteja sendo legal para todo mundo aí. Se não tiver problema não, vamos continuar aqui, porque conhecimento é para se multiplicar, né? Para passar para frente. Valeu, gente. Beijo.